O seu cliente te dá uma objeção e você não tem nem a oportunidade de responder? Você sabia que isso acontece porque a sua estrutura de atendimento ela está desalinhada? Existem alguns passos que muito provavelmente você não está aplicando e também durante o seu atendimento você dá abertura para que o seu cliente suma, desapareça, seja abduzido. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, prazer, meu nome é Igor Fabiano, o matriculador, fundador da Escola de Matrículas e autor do livro Método Matrícula. E toda semana nós estamos aqui no YouTube entregando um conteúdo específico para você que é matriculador profissional e gestor educacional. E hoje você vai ter acesso a uma aula que nós fazemos no nosso programa de formação Matrícula Implacável, e a parte da aula que eu vou liberar para você é o momento que eu explico exatamente este ponto. Por que os clientes somem sem ao menos te dar oportunidade de responder? Essa foi a dúvida de uma das nossas alunas lá do programa de formação, que nós trabalhamos em cima disso no nosso encontro semanal, e eu vou liberar uma parte para que você consiga entender o porquê isso acontece, para que você possa aplicar aí na sua instituição e no fim, obviamente, você consiga matricular pelo menos o dobro do que você matricula hoje. Então, fique aqui com a nossa aula e eu te vejo no final do vídeo. E hoje eu vou começar a nossa aula, nossa matrícula class, respondendo uma pergunta. Eu postei um vídeo no YouTube, eu não sei se vocês viram o vídeo do YouTube, e ele fala dos 3 erros bobos que os amadores cometem, né? Que influenciam, que fazem com que você receba a objeção do cliente de vocês. Em cima desses 3 erros bobos, perguntou o seguinte: temos várias situações aqui em que o cliente simplesmente some. Não temos a possibilidade de fazer tais perguntas. O que fazer nestes casos? Existem várias situações que vocês devem analisar o contexto da objeção. Então, nós recebemos objeções, por exemplo, durante o processo de agendamento, durante a prospecção, durante a qualificação, matrícula pelo WhatsApp, presencialmente. Então, quando você olha para a objeção, é muito importante a gente olhar o contexto dessa objeção. Então, quando traz para mim, temos várias situações aqui em que o cliente simplesmente some, quais são essas situações? Vocês que estão no grupo, para que vocês possam se desenvolver, para que vocês possam crescer, evoluir, é muito importante que as perguntas sejam bem feitas. Quando as perguntas são bem feitas, as respostas elas são melhores. Quando as perguntas elas não são bem feitas, as respostas elas não são tão boas. É a mesma coisa serve para o seu cliente. Um bom matriculador tem a habilidade de fazer perguntas. Se a pergunta for fraca, a resposta do cliente é fraca. Se a pergunta for boa, a resposta do cliente é boa. Então, quando você traz para mim, tem várias situações, quais são essas situações? É suspeito, imagino, especulo que essa situação seja no WhatsApp, porque a maioria de vocês usam o WhatsApp. Então, durante esse atendimento, quando diz que o cliente some, muito provavelmente ele não responde mais o WhatsApp. Especulando que a pergunta está dentro do contexto do WhatsApp, a gente tem uma solução. Especulando que a pergunta está dentro do contexto do atendimento presencial, a gente tem outra solução. É muito importante a pergunta de vocês serem bem específicas. Por quê? Porque quando vocês especificam a pergunta e trazem contexto, a nossa resposta é melhor para vocês. Em cima dessa pergunta, o que eu trago para vocês de reforço é o seguinte: aqui dentro do programa, se vocês forem perceber, todo o desenvolvimento do programa ele foi feito para que vocês se especializem nessas 5 áreas. Então, você tem aqui o primeiro passo, que é gerar novas oportunidades. Na sequência, qualificar todos os leads. Em seguida, argumentar com esses leads, converter estes leads e acompanhar esses leads. Vamos colocar dessa forma. Então, quando você tem essa visão simples aqui, você tem o ciclo do matriculador profissional. O que que acontece? A maioria de vocês enxerga a nossa prospecção como se fosse um fato isolado. Exemplo, eu estou trabalhando com o Elton, certo? O Elton entrou no meu funil
E aqui eu tô fazendo um trabalho com ele. E aí eu gerei essa oportunidade, fiz uma pesquisa na rua com o Elton, ou então eu peguei uma indicação da Isabela, e a Isabela foi e me indicou o Elton, ou o Elton se inscreveu na minha página. Então, quando o Elton ele entra no funil, eu tenho por costume olhar o Elton como se fosse uma pessoa isolada, só o Elton, como se eu tivesse só ele na minha carteira. Então, quando eu olho só para ele, eu pego aquilo que o Elton fez e eu tomo aquilo como verdade. O que é importante vocês entenderem é que o nosso público em si, quando a gente trabalha com clientes, a gente trabalha com um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles se comportam, pensam, desejam algo similar. Eles procuram algo específico que você, ou até mesmo o seu concorrente, pode entregar. Quando você entende isso, você vai perceber que o Elton, ele faz parte desse grupinho aqui, ó. Ele é essa pessoa que faz parte desse grupo. Então, olhando para isso, você vai perceber que o ciclo do matriculador profissional, ele serve para você, matriculador, ter a visualização do que fazer para manter uma carteira ativa. Então, todos nós aqui temos que ter a visualização de carteira de cliente. Entendendo isso, você vai perceber que essa pergunta, temos várias situações aqui em que o cliente simplesmente some. Não temos a possibilidade de fazer tais perguntas. O que fazer nesse caso? Essa é uma pergunta onde a pessoa ela ainda não aplica o ciclo. Por quê? Pensa, essa pessoa veio, todos eles entram no funil pela etapa de gerar oportunidades. É nossa função gerar novas oportunidades. Então, se o lead vem por meio das redes sociais, cabe a mim qualificar. Então, quem está gerando essa oportunidade é o gestor. Mas se o Ads não está entregando nada, cabe a quem gerar oportunidade? Eu. Por quê? Porque eu sou o profissional, sou eu que faço a matrícula e sou eu que tenho que pagar minhas contas. Não é meu gerente que vai pagar meu boleto quando ele chegar no final do mês. Então eu tenho que correr atrás da oportunidade para eu ter meu resultado. Então eu vou começar a construir a minha carteira. Essa pessoa ela vem, ela entra no funil, a outra também vem, a outra também vem, todo mundo vem e entra no funil, tá vendo? Só que esse processo aqui, ele precisa ser seguido com todo mundo. Então, quando você pensa em uma pessoa única, você começa a ter dúvidas como esta. Por quê? Porque a fase do acompanhamento, muito provavelmente, ela está quebrada. A fase do acompanhamento, ela não está sendo executada. Porque quando você gera uma oportunidade, o cliente ele está fresco ali no seu funil. E aí você começa a fazer um trabalho de qualificação com esse cliente. Você começa a fazer perguntas, você começa a entender o perfil desse cliente. Poucos aqui visitam o Instagram do cliente para saber quem que vai atender. Ah, Igor, mas eu tenho muita demanda, é muito rápido. Eu tenho que ligar para muita gente, tá? E aquele cliente que te deu um pouco de atenção e falou, me liga amanhã ou me liga semana que vem. Você pede o Instagram dele para tentar saber quem ele é, para fazer o trabalho básico de um profissional. Não vou nem falar de matriculador, vamos falar dentro do nicho geral. Se você for olhar vendas em geral, os maiores vendedores do mundo, sempre quando vai contar histórias de sucesso, vai contar negócios que realizaram, todos eles falam e ensinam estudar o cliente, brifar o cliente. Então, quando você não estuda o cliente, não brifa o cliente, você já está seguindo um passo de amador. Você não sabe nem com quem é a pessoa que você está conversando. Então, a qualificação é importante. E aí você começa a argumentar com esse cliente para quebrar essa objeção aqui, para quebrar a objeção aqui, seja da fase de qualificação quanto da fase de conversão. Quando você converte o cliente, você faz um acompanhamento interno para ele gerar novas oportunidades por meio de indicações e etc. Quando você não converte esse cliente, você faz o acompanhamento para esse cliente se manter na sua carteira, escolher você ao invés do seu concorrente. Então, nessa fase de acompanhamento, existem etapas a serem seguidas. Então, aqui a gente tem o nosso fluxo de recuperação, que ele tem ali uma sequência de 5 mensagens. Então, quando você pega o manual secreto do WhatsApp e você vai lá em como recuperar um cliente, você vai ver que a resposta está lá. Porque você vai mandar uma primeira mensagem, o cliente ele não te respondeu. Aí você manda a primeira mensagem. Fulano, tá por aí? Aí ele vai e não responde. Aí, se ele não responder, você tem a segunda mensagem. Fulano, me abandonou, aconteceu um imprevisto. Essa segunda mensagem gera aquela sensação
de abandono. Então, você coloca o imprevisto para ter o equilíbrio, para não ficar uma mensagem muito pesada. Então, nessa segunda mensagem, o cliente já responde quase que de imediato. E aí você vai entregando a sequência e o fluxo de recuperação. Chegou na quinta mensagem, o cliente não respondeu, o que que você faz? Você coloca esse cliente no seu funil de nutrição. O que que é um funil de nutrição? É aquele funil que ele vai receber sua newsletter, vai receber seu conteúdo. Hoje em dia, com inteligência artificial, você consegue segmentar isso ainda melhor. Então, se o seu cliente está procurando arquitetura e aí ele parou de te responder, você coloca ele num funil de nutrição para receber notícias, e-mails, mensagens, atualizações sobre o segmento, sobre a arquitetura, sobre as novas estruturas arquitetônicas do mundo, sabe? É isso que você vai mostrar para ele. Por quê? Porque aí, quando ele tomar a decisão, ele vai responder. Ele vai responder quem? Você. Então, é sinal que seu acompanhamento está em dia. Se ele entra no seu funil de nutrição e fica lá, você vai fazer o mesmo ciclo com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa e outra pessoa. Então, o que que isso significa? Isso significa, meus queridos matriculadores e matriculadoras do meu Brasil, que quando você pergunta o que que eu faço quando os clientes não respondem, segue o processo, segue o fluxo, é só isso. Então nós aqui entregamos várias estruturas prontas que geram resultado cada vez mais eficiente, igual a estratégia do tá por aí, me abandonou. Dentro dessa sequência, você consegue recuperar muito cliente, mas esses clientes que vocês não recuperaram, vai para o próximo. Vocês focam mais naqueles clientes que vocês não conseguem do que naqueles clientes que estão dispostos a conversar com vocês. Quando o cliente te responde, ao invés de você dar atenção para ele, para resolver o problema dele, você só quer mandar script para acabar rápido e para o próximo. E aí, quando chega no próximo e ele não responde, você foca nesse cliente que não respondeu, aí vai lá e fala: ai meu Deus, ninguém me responde, o que que eu faço? É só seguir o fluxo. Para cada etapa tem um processo. Se você segue esse processo, tudo fica fluido. Porque você vai estar você sempre vai buscar em gerar novas oportunidades. Então, quando você gera novas oportunidades, seja de ads, indicação, ação inbound, ação outbound, não importa. Inbound é entrada, outbound é saída, ou seja, inbound, tudo que vem, às vezes por meio do marketing. Seus alunos antigos, os leads que vieram do marketing, os leads antigos, ações internas, tudo isso é inbound. O que é o outbound? É você pegar e ir lá fora na rua, pegar aquela pessoa que ainda não se inscreveu no seu funil, que ainda não desenvolveu o nível de consciência para tomar uma decisão. Quando você gera oportunidades, aí você vai lá e qualifica. Depois que se qualifica, você vai lá e argumenta. Aí depois você argumenta, você vai lá e converte. Depois você converte, você vai lá e acompanha. E você vai fazendo isso. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu dia a dia, essa é a sua função. Então faça isso com maestria, faça isso com vontade, seja o melhor naquilo que tu faz. Não é focar no Elton, não é focar na Patrícia. Ai meu Deus, o que que eu faço para converter a Patrícia? A Patrícia, ela se comporta da mesma forma que a Isabela, que o Elton, que a Jéssica, que todos vocês que estão aqui dentro, porque todos vocês estão aqui dentro dessa sala com um único objetivo: dobrar o número de matrículas. É óbvio que a Patrícia, dentro da personalidade dela, da pessoa dela, ela tem os desafios internos, emocionais, que são só dela. Logo, quando eu sento com a Patrícia, eu humanizo o meu atendimento, me conecto com a Patrícia. Mas quando a Patrícia, ela deixa de me responder, quando a Patrícia, ela me deixa no vácuo, quando a Patrícia desliga o telefone na minha cara, o que que eu entendo? Eu entendo que esse comportamento da Patrícia, ele é similar a tantos outros comportamentos, então eu coloco a Patrícia no processo e sigo o meu processo. Obviamente que se eu brifei a Patrícia, eu vou pegar o meu processo e eu vou adaptar para a realidade da Patrícia. Então, quando eu tenho aquela mensagem pronta, eu tenho uma mensagem pronta, mas eu tenho que trocar a transformação, eu tenho que trocar a dor, eu tenho que trocar o desejo da mensagem. Porque o desejo da Patrícia é dobrar as matrículas. Mas a dor dela, muito provavelmente, somente a título de exemplo, tá? Aí a dor dela é que, por exemplo, ela se sente mal por não conseguir ter um time de matriculador e aí ela tem uma crença de incapacidade muito forte. Legal. A Isabela, ela tá aqui também para dobrar as matrículas, mas a dor da Isabela é totalmente diferente da Patrícia. A dor da Isabela
é porque se porventura a Isabela não bater a meta dela, ela não consegue trocar o filho de escola. Tem uma correlação com uma sensação de incapacidade. Pode ser merecimento, pode ser identidade, pode ser qualquer outra coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a pessoa está com você, seja no WhatsApp, seja na ligação, seja na videoconferência ou no presencial, quando ela está com você, dedique o seu tempo a ela. Parou de falar com ela, ela entra no seu funil, faz parte daquele grupo e você coloca ela num processo. Então, o que fazer nesses casos? Siga o fluxo de recuperação. Show? Então vamos começar a nossa aula então, que isso foi só a introdução. Vamos começar a nossa matrícula class. A cara da Patrícia foi a melhor. Só a introdução, ela? Ô, louco! Eu tava só respondendo uma pergunta, Patrícia. Entendeu agora por que os clientes, eles desaparecem? Existe um motivo lógico, comportamental, e é isso que nós fazemos no nosso programa de formação Matrícula Implacável. Tiramos uma pessoa do absoluto zero e a transformamos em um matriculador profissional. Então, caso você queira saber mais informações sobre os nossos programas, treinamentos e todo o suporte que a gente consegue oferecer para você ou para sua instituição de ensino, clica no link que tem aqui embaixo, ou então você pode deixar nos comentários a sua dúvida, o seu desafio, que a gente vai e faz um vídeo para te auxiliar. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.